Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje, nós iremos falar sobre um tema muito importante para os dias atuais, a autenticidade. Sobre como você ser você mesmo num ambiente ou numa sociedade que muitas das vezes quer vender, né, uma imagem de homem e mulher perfeita, super produtividade, super desempenho, mas que na realidade nós sabemos que não é bem assim. A gente vive num mundo em que a gente sabe que as rotinas, as atividades, são coisas que demandam muito do nosso tempo, da nossa energia. Então, a partir do momento em que você começa a refletir um pouco sobre isso, você começa a tirar várias conclusões. Eu, por exemplo, pensando, né, sobre isso, eu comecei esse canal faz pouco tempo e eu fiquei pensando o que eu posso agregar para as pessoas que de forma diferente do que as outras pessoas já estão no mercado há mais tempo, estão entregando. Às vezes a gente precisa pensar um pouco fora da caixa, nós precisamos refletir aquilo que nós estamos entregando para aquelas pessoas. E isso vai muito do nosso propósito, isso vai muito da nossa missão. Uma vez que eu criei esse canal com o intuito de poder ajudar as pessoas através de alguns conhecimentos, né, pelo fato de eu sou uma pessoa que gosta muito de ler, uma pessoa que gosta muito de estudar. E pensei como eu poderia criar um canal para estar ajudando as pessoas, né? Através desse pouco conhecimento que eu tenho, eu reconheço que a todos os dias nós precisamos aprender cada vez mais e, sem dúvida nenhuma, uma vez que a gente coloca essa missão na nossa vida, a gente começa a reconhecer qual é o nosso propósito, a gente começa a pensar mais em nosso legado, no que, quando nós partirmos daqui, nós vamos deixar. Nós começamos a pensar o que que as pessoas irão lembrar de nós quando nós não estivermos mais nessa terra. E é exatamente aí que surge a nossa missão, que surge o nosso propósito. E eu refletindo um pouco sobre isso, foi esse tema que eu acabei pensando para o canal de hoje, foi sobre isso, autenticidade. Você ser você mesmo. Não adianta você querer vender uma imagem de algo que você não é, porque conforme for passando o tempo, as pessoas vão percebendo que aquilo não é natural, que aquilo é apenas uma capa. Então nós precisamos ser autênticos. Eu comecei a ver alguns canais aqui no YouTube mesmo, canais teoricamente pequenos, mas que a pessoa consegue, de certa forma, entregar um conteúdo diferenciado, conteúdo que realmente ajuda as pessoas, de certa forma, agrega conhecimento a elas. E isso é o que faz toda a diferença. Pois uma vez que você tem isso claro, aquilo que você faz já não é mais um fardo, já começa a se tornar algo até automático. Começa a se tornar algo que já faz parte de você. E uma vez que você consegue trazer isso para sua personalidade, as coisas começam a fluir de forma mais natural. E uma vez que você começa a ter esse senso, você começa a fazer as coisas de forma diferente. Porque você começa a querer entregar algo de valor para as pessoas. E não simplesmente qualquer coisa, de qualquer jeito. Você tenta fazer o melhor com aquilo que você tem, com as ferramentas que você tem em mãos. Hoje você pode não ter muitas coisas para iniciar um canal, as melhores ferramentas, mas se você tiver um propósito, isso me fez olhar de certa forma diferente para canais muitas vezes do YouTube, ou até mesmo pessoas que mostram a sua rotina, que mostram a sua vida nas redes sociais. E a gente vê que realmente isso faz toda a diferença. Quando você consegue mostrar para o público quem você é de verdade, a sua essência, as suas falhas, porque a gente como ser humano, a gente não gosta de admitir os nossos erros ou de mostrar nossas falhas. Mas a gente tem que entender que todos os dias, a gente tem um processo de melhoria. Ninguém é perfeito e que tudo aquilo que a gente busca melhorar a cada dia,
vai nos refletir nas nossas atitudes. Então, a gente precisa ter esse senso de que a gente não é perfeito, de que a gente erra, de que a gente é humano. Foi justamente o que me deixou pensativo de como a gente, numa sociedade que tem IAs, tem inteligência artificial, que veio obviamente para nos ajudar também, porém eu acredito que a essência do ser humano, ela é algo que tecnologia nenhuma consegue tirar. Uma vez que você consegue trazer essa essência da pessoa e une isso com a tecnologia, você consegue extrair o seu melhor. Você pode ver que se você vê uma tecnologia 100% de IA, você percebe que ainda falta aquela essência, muitas vezes, aquele senso mais crítico, que muitas vezes apenas o ser humano consegue fazer. Pode ser que um dia a inteligência artificial consiga chegar bem próximo, até superar, mas no dia de hoje, a gente vê que a autenticidade ela vale muito. Você tira isso como exemplo quando você quer comprar um produto, vale muito mais, pelo menos eu penso assim, de você comprar um produto que uma pessoa física realmente mostra aquele produto, utilizando, fazendo a questão da amostra do produto, do que uma IA. A credibilidade, sem dúvida nenhuma, é muito maior, porque você sabe que por trás daquele vídeo, por trás daquela imagem, há uma pessoa. E isso faz total diferença. Se tiver um senso de missão bem definido, você pode ter certeza que você vai conseguir dar o primeiro passo. Mesmo que não seja fácil, mesmo que circunstâncias mostrem que você pode não conseguir, o seu senso de missão, de propósito, ele acaba se sobressaindo. Uma vez que você tem isso bem definido, de forma clara, objetiva, você sabe aonde você quer chegar, independente do tempo. Eu sei que esse meu canal, ele pode demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas eu coloquei no meu coração que se eu inicio com esse propósito de ajudar as pessoas, com certeza eu vou estar fazendo isso até os últimos dias da minha vida. E que, independente se o canal for um canal grande ou não, daqui a alguns anos, o meu senso de propósito, ele é o que realmente vai valer a pena. Aquele senso de missão cumprida, de que eu pude ajudar algumas pessoas, aquelas pessoas que chegaram até meu canal, pude ajudá-las de alguma forma. Isso, sem dúvida, é uma das coisas que dá mais motivação para o ser humano de continuar, é justamente isso. Senso de propósito, clareza naquilo que você faz, você saber o que você faz e por que você faz. Isso é o que vai diferenciar você de muitas pessoas que só começam algo por fazer, porque é moda, enfim. Você precisa justamente blindar sua mente contra isso, para que você não venha a se desviar do seu propósito fim, da sua missão pelo qual você começou o que você começou. E isso é o que vai te trazer resultado de verdade. Então, nesse dia de hoje, eu deixo aqui essa reflexão sobre autenticidade, sobre você ser você mesmo, mesmo numa sociedade em que tentam muitas vezes mascarar quem as pessoas são de verdade. Seja você mesmo, e isso vai trazer naturalidade, que talvez seja uma das coisas mais importantes que você precisa ter. Você precisa gerar conexão com as pessoas. E não tem como você gerar conexão quando você tá com uma capa. Você precisa ser você mesmo. E isso é o que realmente faz toda a diferença. E para mim, o maior exemplo de autenticidade que eu tenho para mim é Jesus. Pois ele, desde que ele nasceu, ele já tinha o seu propósito e a sua missão bem definido. Ele já sabe, desde o seu nascimento, ele já sabia o que ele tinha que fazer, o que ele tinha que evitar, o que ele tinha que aprender, quem ele tinha que se conectar. Isso fez toda a diferença, pois mesmo ele passando por o que ele passou, ele não desistiu do seu propósito, da sua missão como
homem, que ao mesmo tempo era Deus. Então isso para mim é uma das coisas mais bonitas, assim, que eu posso dizer, assim, né, como ser humano, é justamente isso. Para mim ele é o maior exemplo, e ele fez o que fez, e tudo tinha um propósito. Nada foi por acaso, tudo foi feito no seu tempo determinado. E isso tira uma lição, assim, grandiosa, de que tudo na vida tem o seu tempo. Tudo tem o seu tempo determinado. Não adianta a gente querer pular etapas, não adianta a gente querer antecipar coisas que não são para nós, pois Deus sabe de todas as coisas. Então isso para mim é o que realmente importa. Então, nesse dia de hoje, eu deixo aqui essa reflexão sobre autenticidade, sobre você ser você mesmo, mesmo numa sociedade em que tentam muitas vezes mascarar quem as pessoas são de verdade. Seja você mesmo, e isso vai trazer naturalidade, que talvez seja uma das coisas mais importantes que você precisa ter. Você precisa gerar conexão com as pessoas. E não tem como você gerar conexão quando você tá com uma capa. Você precisa ser você mesmo. E isso é o que realmente faz toda a diferença. Desde já, agradeço por você que ficou até aqui e comenta aqui o que você achou do vídeo, o que precisa melhorar, que se você tiver uma sugestão. Estou aberto a críticas, a elogios, e isso é o que nos faz melhorar a cada dia. Desde já um abraço e até a próxima.